Fala galerinha, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um aprendizado bacana de artes. E hoje eu vou ensinar para vocês como dar tons realistas com lápis de cor. E na aula de hoje nós vamos utilizar o Super Soft da Faber-Castell. Esse aqui contém 100 cores. Daí pode surgir aquela dúvida: poxa, eu não tenho uma caixa com tantos lápis, no máximo 24 cores ou 36, 48. Não tem problema, eu vou ensinar justamente teoria da cor, que é para você ser livre e usar com sabedoria os seus materiais. Então fica ligadinho, fica ligadinha, que no próximo bloco eu vou ensinar sobre cores complementares e cores análogas. Você vai aprender a reproduzir, a criar através do lápis de cor com tonalidades realistas, observando luz e sombra. Então vem comigo, vamos aprender na aula de hoje a realizar um belíssimo desenho através das técnicas com lápis de cor. Olá, e nós estamos de volta aqui com a nossa aula preparada e vamos iniciar o aprendizado sobre teoria da cor com lápis de cor e também tons análogos, para a gente conseguir chegar nesse nível de realismo. Por isso nós temos uma referência, no caso não é impressa, ela está aqui no tablet. Se você prefere a referência impressa, não tem problema, tá? Bem, nós temos aqui a laranja. Primeiro de tudo, né, você vai precisar de uma folha A5, folha canson, de gramatura mais grossinha, não precisa ser inteira, é a metade de uma folha A4, tamanho A5. Lapiseira ou lápis, borracha, para a gente realizar o desenho, o apontador e o seu lápis de cor, tá? Já está aqui o nosso lápis de cor. E agora nós vamos começar com o nosso desenho. Vamos lá, primeiro a gente observa a forma da laranja. A laranja, ela tem um formato redondo. Você pode fazer à mão livre, tá? Ou você pode usar um gabarito. Gabarito seria uma espécie de régua ou até mesmo compasso. Tá vendo essa tampinha aqui? Ela é uma tampa de lata de leite, leite em pó. Você pode usar como gabarito, tá? O que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, observe o enquadramento, tá? A posição onde você vai desenhar esta forma circular. Então, ela vai ficar centralizada, porém levemente abaixo do centro, tá? Dessa maneira aqui. Então, eu vou traçar uma linha em volta desse objeto que nós estamos usando como gabarito. E pronto, realizamos aí a forma circular. Agora nós vamos fazer o detalhe da folha. O detalhe da folha, ó, se encontra aqui. Vamos começar por essa parte do caule. Esse caulezinho, ó, ele faz uma dobrinha para cá e volta saindo ali do limite da forma da laranja. Daí para cá você tem a outra forma. E essa forma, ela vai até ali no final, tá vendo? Depois essa forma de folha, ó, ela vem para cá, passou para cá, veio até aqui. Depois, ó, vai lá para cima e volta. Voltou, chegou até aqui. E aí o que nós vamos fazer? Essa linha ficou para trás. Então nós vamos apagar esta linha, pois ela não mais está visível para nós. Então nesse momento eu uso a borracha. Prontinho. Agora nós vamos fazer esse detalhezinho aqui do meio, tá? Da folhinha.
Um detalhezinho bem sutil ali no final. Pronto. Fizemos essa etapa, agora nós vamos para essa região aqui, que a gente chama de sombra projetada. Eu peguei essa referência de propósito, tá? Vou explicar o porquê. Essa laranja, ela é uma laranja fotografada em um estúdio. Então, ela não tem um plano de fundo colorido, o plano de fundo é branco. Ela não tem muita sombra projetada, tá? Não tem muita luz, não tem muita sombra. Porém, ela nos dá as referências de cores. E é isso que a gente precisa. Então, aqui nós vamos fazer um tom mais realista do que está ali, certo? Então, vamos acompanhar o passo a passo. Eu vou apagar essa linha, porque ela também não mais existe aqui nesse espaço. Vou reforçar a linha que apagou. Pronto. Então, vamos falar da sombra projetada. A gente percebe que a luz, vamos observar a direção da luz. Ela está vindo dessa direção. Eu tenho esse tom mais claro, essa tonalidade mais escura. Aqui automaticamente é mais escuro porque trata-se de um choque de massa entre a superfície. Então nós vamos fazer o quê? Aqui embaixo, vamos traçar essa sombra projetada. E vai ter o mesmo formato da forma circular, só que num leve tom de elipse. Então a gente vai ampliar um pouquinho até aqui, tá bem? Outra coisa bacana que nós vamos fazer é o seguinte: traçar aqui linha do horizonte, tá? Com o auxílio de uma régua ou a mão livre você vai traçar a linha do horizonte. No final desse vídeo, vamos pensar se a gente vai fazer ou não um tom de fundo. Eu acho que seria legal, porque aí a gente pode trabalhar o conhecimento das cores complementares. Bem, terminei essa parte. Agora eu vou fazer o quê? Vou guardar minha lapiseira, mas eu vou manter a minha borracha por perto, porque eu vou suavizar as linhas do desenho. Por que a gente faz isso? Porque primeiro a gente desenha e depois suaviza esse tom. Justamente para essa tonalidade não ficar tão visível assim na hora da pintura. Então a gente realiza esse tipo de tom. Com o auxílio de uma escovinha, eu vou tirar o excesso, pois não é muito interessante ficar esfregando a mão, pois a nossa mão ela solta uma gordurinha e pode manchar o nosso trabalho. Então uma esponjinha dessa é essencial. Agora vamos falar de cores análogas. Afinal, o que são cores análogas? São cores irmãs. Elas são cores próximas, parecidas. E eu vou usar como exemplo a caixa de lápis de cor, tá? Eu vou retirar aqui rapidamente o tablet. Nós vamos falar um pouquinho sobre tons análogos. Então, abrindo aqui a caixa de lápis de cor, a gente pode notar, perceber que as cores elas vêm organizadas por tons análogos. Olha que interessante. Então, eu tenho verde claro, verde escuro, verde muito escuro, e aí vai pulando para o amarelo, laranja, coral, vermelhos, vermelho escuro e assim sucessivamente. Então, se a gente reparar na natureza, em tudo na realidade, você tem a representação das cores análogas. Então, nós vamos voltar aqui com a nossa referência e vamos começar a analisar as tonalidades análogas. A princípio, a gente vê muito amarelo, um amarelo levemente mais para ovo, né? Então, a gente vai pegar aqui da nossa cartela um amarelo de tonalidade similar ao que você está vendo aí. Vou pegar um amarelo ovo dessa caixa, ele é de número 714. Mas se você não tem esses lápis ou essa quantidade de lápis, não se preocupe. Você vai fazer o quê? Você vai usar cores semelhantes. Depois nós vamos migrar para o laranja, que é um tom análogo. Eu peguei esse coral, tá? Mas eu posso até mesmo escolher um outro tom de laranja, como esse daqui, que é um laranja clássico, por exemplo. Então vamos lá.
Esse aqui é o de número 715, laranjão mesmo. Então o que a gente faz? Vamos deixar o ponto de luz mais evidente. Para deixar esse ponto de luz mais evidente, eu vou partir para o amarelo claro. Tá vendo a diferença entre esses dois amarelos? Se você tiver um amarelo ainda mais clarinho que esse, pode usar sem medo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, na verdade não tem mais outro tom de amarelo. Então a gente vai usar esse aqui mesmo, tá? Essas 3 tonalidades por enquanto. Essas são cores que podem dar exemplo de tons análogos, ó. Amarelo claro, amarelo escuro, laranja. São cores irmãs, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer a partir de agora? Vou até aproximar um pouco, fechar mais a câmera, porque o objetivo agora de fato é aprender a realizar esta pintura. Então vamos lá. Nessa região, nessa localização é onde encontra-se o ponto iluminado. Então aqui eu vou dar preferência a não pintar. Vou deixar o próprio branco do papel. Essa é sempre a minha dica. Quando você está trabalhando pontos de luz e o papel é branco, dê preferência a deixar o branco do papel, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pintando nesse entorno. Olha a forma como eu seguro o lápis. Para ter mais leveza na hora da pintura, segurar aqui pelo meio do lápis é mais interessante. Então eu vou pintando. E na realidade você poderia pintar toda a região da laranja nessa cor. Por quê? Quando eu aplicar os outros tons sobre esta cor, por ser tons mais escuros, não vai influenciar de maneira significativa. Então, pode pintar toda a região da laranja. Depois nós vamos para a aplicação dos demais tons. Vou pintar de forma que não deixe risquinhos nessa minha pintura, tá? Então você vai pintar de maneira suave. Outra dica importante que eu vou passar para você. Lápis de cor, a gente sempre trabalha com camadas. Eu estou pintando a primeira camada de amarelo. Depois eu vou voltar e vou aplicar mais camadas. Ou seja, se você quer um trabalho de fato realista, parecendo uma foto, você precisa aplicar mais de uma camada, tá? Aqui eu fiz a primeira tonalidade, realizei o primeiro tom. E aí agora sim, ó, segunda camada de amarelo. Sempre tendo cuidado de encaixar com branco, para não ficar aquela barreira branco-amarelo, tá? Então, ó, não sei se a luz está atrapalhando na visualização. Acho que não. Está ficando bem legal. Só no entorno eu vou fortalecer o amarelo. Desculpe esse barulho. Estamos no período entre Natal e Réveillon, então de vez em quando soltam fogos e bombas aqui. Mil perdões. Até eu tomei um susto. Vamos continuar nossa pintura. Por que eu vou fazer isso somente nessa localização? Porque depois eu vou aplicar outras tonalidades. Então não preciso dessa vez aplicar em tudo. Eu vou apenas observar aqui
onde há maior tonalidade, força de amarelo, e aí sim, nessa região eu vou aplicar. Não precisa seguir a risca esse objetivo de aplicar todo o amarelo agora. Depois a gente pode voltar e aplicar mais camadas, tá bem? Fiz aqui a aplicação do amarelo. Agora nós vamos para aquela segunda cor, que é o amarelo escuro, amarelo ovo 714, tá? Aqui nós vamos observar essas áreas, tá? Essas áreas mais escuras. Então aqui eu vou começar a aplicar essas cores. Eu vou apontar meu lápis. Ele não está muito bem apontado agora sim. Super indico, tá? Esse apontador da Faber-Castell. Ele é próprio para os lápis, tanto Super Soft quanto da linha, qualquer linha da Faber-Castell. É muito importante quando você comprar um lápis de cor, escolha sempre o apontador da mesma marca, porque por incrível que pareça, o tamanho dos lápis variam. Então esse apontador, ele foi fabricado para esse mesmo tamanho de lápis. Então não vai correr o risco do seu lápis sofrer algum dano com este apontador. Fica aí a dica, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar nosso trabalho. Ali em cima você tem um tom bem forte desse amarelo. Nesse entorno aqui também. E nessa região você tem tonzinhos mais escuros. Então aqui a gente começa a dar tons levemente mais escuros. E sempre tendo cuidado de encaixar com a parte daqui de fora. Aqui, como está chegando próximo da tonalidade de luz, nós vamos reduzindo. Então é sempre importante acompanhar este movimento circular da esfera, a forma de esfera da laranja. Vocês repararem aqui, eu apliquei bem pouquinho, pouquíssimo tom. Eu vou começando a encaixar. O que seria encaixar? Aplicar degradê. Ok? Vou avançar um pouco mais nessa região. Vou aplicar um pouco mais de tom nessa área da laranja,
porque daqui para cá muito claro, daqui para cá muito escuro. Mas sempre buscando dar forma arredondada a essa cor. Vamos falar um pouquinho dessa tonalidade aqui. Bem no cantinho, ela não é laranja, ela é marrom. Por quê? A luz está com dificuldade de entrar nessa região, porque tem logo acima a folha. Então esse cantinho bem escondidinho, a gente vai usar marrom. Marrom também é uma cor complementar de laranja, um pouco distante, porém segue essa escala, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Esse marrom com 711. Você pode usar o marrom escuro aí para fazer o seu trabalho. Bem nesse início aqui, nós vamos usar um marronzinho. E aí, novamente, a gente encaixa de leve esse tom. Aí sim, depois dessa tonalidade, ó, ainda vem um pouquinho pra cá. Tá vendo? Ó, um pouquinho. Um marronzinho super claro aqui, a gente não exagera, não aplica peso. Ó, a gente vai demarcar essa sombra projetada. Eu tô aplicando aqui na frente bem menos força do que eu apliquei ali no início, tá? E ó, essa tonalidade, ela vem pra cá também, essa parte, que é um choque de massa. Você pode fazer pequenas ranhuras para demonstrar que é uma parte da laranja mais profunda ali dentro. E depois você faz o encaixe. Aqui você pode fazer uma pequena, entre aspas, ponte de sombra. Aqui vou reforçar um pouco mais para dar um tom, mas só no início da folha. Na verdade é para dar uma diferenciação. Encaixou. E agora sim nós vamos para o laranja escuro, que é o 715. Olha só como parece. Porém, eu apliquei uma camada leve de marrom. Isso aqui vai fazer com que esse laranja fique ainda mais escuro. Por isso eu falei lá na apresentação do vídeo, se você não tem 100 cores, isso não é problema. Quando você sabe usar as tonalidades que você tem ao seu favor, você consegue de forma brilhante realizar esse trabalho aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu mesma não tenho laranja mais escuro do que esse. Então eu usei a sobreposição, que é o marrom mais o laranja. Então você vai ver como que essa cor vai ficar mais escura agora, passando por cima do marrom, eu vou ter um laranja escuro, mais intenso do que ele realmente é. Aqui. Olha só que interessante. Vou fazer também um tomzinho de leve aqui. E vou seguir com
a tonalidade. Se você achar que não ficou escuro o suficiente como deveria ser, você vai simplesmente voltar com o marrom e vai aplicar mais uma leve camada onde você acha que deve ter a camada de marrom, tá? Isso não é problema, você pode voltar mais algumas vezes e dar o tom. Voltar com o laranja e tá tudo certo. Aí sim, a partir de agora, eu vou passar a usar esse laranja, tá? De que maneira? Toda essa região a gente vê que é mais escura, o laranja é mais escuro. Então o que a gente faz? Em cima da tonalidade que eu já apliquei aqui, ó. Isso vai fazer diferença porque se eu tenho uma sobreposição desse lápis, ele automaticamente torna-se mais escuro. Vocês observaram que aqui eu deixei um pouquinho de amarelo? É proposital, porque como essa superfície é clara, a luz bate e retorna uma leve luminosidade para cá. Então é de propósito mesmo. Agora nós vamos começar a avançar com essa cor. Para a parte interna, ou seja, para a parte central da laranja. Essa área ela tem um tom mais amarelado, então eu não vou entrar com tanto laranja ali. Aqui eu não vou entrar com tanto laranja lá para o meio, porque é a parte mais iluminada. E por enquanto eu estou aplicando somente a primeira camada, tá? Estou aplicando o tom com maior intensidade, ou seja, com um pouco mais de força. Aqui eu vou aplicar com mais intensidade ainda, porque essa parte realmente ela é mais escura, então eu vou aplicar um pouco desse tom bem forte. Aqui a gente começa a ver maior intensidade dos tons. E aqui nessa região a gente precisa ter cuidado. Eu comecei forte e fui enfraquecendo. Então essa é uma dica de ouro para você chegar no tom realista desejado. Esse aqui é um desenho simples, tá? É só para você exercitar desenho de observação, cores análogas, realismo. Futuramente vou lançando desafios mais, digamos assim, não difíceis, mas um pouco mais complexos. No início aqui eu vou aplicando com mais força, depois eu vou reduzindo essa tonalidade.
aqui no final eu posso também aplicar um pouquinho de tom, bem suave. Por que eu posso fazer isso? Porque ao mesmo tempo que a luz está vindo dessa região, essa área aqui ela está indo para trás, ou seja, uma região que não é iluminada. Então você pode sim dar um tom, porém super de leve, super discreto, nada muito forte. Aqui você pode dar um acabamento um pouquinho mais escuro. Aqui também nós temos essa sombra projetada. Ali é um acabamento também mais colorido, né? Sem ser uma tonalidade somente. E a partir de agora você vai começar a observar esses tons e ir aplicando. Aqui embaixo a gente vai dar um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de força também nessa tonalidade, ó, porque aqui é bem forte esse tom de laranja. E aos pouquinhos você vai vendo os poros fechando, aí você vai conseguindo alcançar o tão sonhado realismo. Aqui é a mesma coisa, você pode começar também a fechar mais esses poros. Você já tem certeza que a tonalidade que você quer é essa, então vamos aplicar mais força aqui, tirando esse excesso de porosidade, dando mais tons de fato. E aí, se você quer fazer aqui, por exemplo, um misto de tonalidades, como por exemplo, aplicar um pouco de amarelo, você volte com o amarelo, no caso, pela escala dos mais escuros, tá? Então eu tenho aqui, ó, escuro, médio, claro. Se eu estava com o escuro, eu vou para o médio. E aí você começa a realizar isso aqui. A gente chama de sobreposição. Você vai misturar um tom com o outro, ó. Aqui você também pode dar, ó, mais tonalidade. Olha que diferença. Agora sim a gente começa a enxergar realismo na nossa figura. Só cuidado sempre com essa área de tons mais iluminados, tá bem? Aqui eu acho que pode ter mais um pouco de laranja. Ali em cima também. E aí eu volto com o amarelo médio, que é o 714.
pincelando essas cores. Então, se você reparar, eu estou passando por cima do tom mais escuro e ele não está alterando a tonalidade laranja, mas sim dando mais brilho, mais iluminação a essa tonalidade. E aí sim, chegando nessa região, você precisa ter muito, muito cuidado, tá? E aí vamos para o tom mais amarelinho claro, só para dar um acabamento, finalizando esta etapa. Muito cuidado com a direção da trama, tá? Para não ficar marcado. Sempre com formas muito delicadas. Uma vantagem muito grande desse lápis é que ele funciona como um blender. Ele consegue realizar essas misturas a ponto de um lápis complementando o outro, você consegue deixar a superfície super lisinha, como está acontecendo aqui. Bem, estamos quase finalizando essa etapa e aí nós vamos voltar para o marrom. Nessa etapa aqui, eu vou dar um toque a mais. Eu vou aplicar levemente, ó, um tonzinho de marrom nessa área de baixo. Então, bem de leve, eu vou aplicar um tonzinho. De marrom e depois voltar com o laranja. Justamente para dar esse acabamento aí. Chegamos ao fim da região da laranja, né? Eu vou tampar um pouco aqui a luz para ver se fica bacana a observação. Terminei essa parte, agora nós vamos para o caulezinho e a folha. Uma coisa interessante a ser observada aqui é que essa luminosidade aqui da folha, ela é fruto da reflexão da luz que bate nessa forma aqui alaranjada e bate ali. Então, o que a gente vai fazer? Essa primeira etapa, ela é levemente em tom de amarelo, 701, amarelo claro. Então, você já pode fazer a utilização desse amarelinho, desde já. Depois a gente vai partir para os verdes. Vamos para a segunda etapa. E agora vamos terminar a parte da folhinha, do pequeno caule e também da sombra projetada. Bem, começando aqui pelo caule, a gente tem bastante, ó, tonalidade de verde, verde claro, verde escuro, mas também marrom. Então eu guardei as outras cores, mas eu mantive aqui o marrom, tá? Então mantenha também aí sobre a mesa o marrom. Vamos para os verdes. Nós vamos usar aqui uma variação de verde claro, verde escuro e também um pouquinho de amarelo, tá? Então eu vou deixar esse amarelo do qual utilizamos anteriormente, que é o 701,
vai ficar aqui na reserva, ele vai ser usado somente em alguns momentos. E vamos para a escolha dos verdes. Eu estou dando uma olhada aqui nas tonalidades de verde das quais eu possuo. Bem, a gente sempre vai pegar a tonalidade e comparar com a nossa referência. Por isso a referência impressa ela é tão importante. Então eu vou utilizar esta tonalidade aqui, 760, tá? Tenho essa tonalidade de verde, vou procurar um verde ainda mais escuro. Então vamos ver aqui se eu tenho um verde mais fechado. Eu tenho esse verde aqui, que não necessariamente é o que eu gostaria de usar, porém das cores que eu tenho aqui, ele é o mais, digamos assim, similar às cores que estão aqui. Ele é o de 742. Então olha aí as tonalidades análogas, não é mesmo? Verde médio, verde escuro, marrom. Eu poderia colocar antes essa tonalidade, porém ela não é análoga do verde. Vou fazer a ponta antes de iniciar os trabalhos. Eu vou apontar todos os lápis. A ponta fina ela é extremamente importante. Então eu vou apontar todos eles. Bem interessante esse apontador porque ele tem dois lados. Esse lado aqui é para lápis grafite e aqui, ó, color grip, ou seja, é apropriado para lápis de cor. Ele não faz a ponta muito longa, tá vendo? Ele deixa a ponta curta, pois a ponta longa quebra com maior facilidade. Bem, fiz aqui a ponta de todos os lápis, eles estão prontos. Agora nós vamos iniciar nosso trabalho. A começar pelo verde mais claro, tá bem? Então vamos lá. Nós fizemos lá no finalzinho do primeiro bloco essa parte amarelinha. Agora nós vamos fazer a finalização dela com essa ponta verde escura. Eu vou forçar bem e depois eu vou encaixar vagarosamente, ó. Formando um leve degradê e passando por cima do amarelo bem de leve. Bem de levezinho, tá vendo? Para neutralizar esse tom de amarelo e não deixá-lo tão forte. Depois disso, você pode voltar com o próprio amarelo e passar por cima dessa tonalidade. Olha a diferença. Fica muito bonito. Depois, nós podemos fazer, ó, um acabamento que aqui não ficou muito bem feito com o marrom, talvez por medo de borrar ali o tom mais claro. Então agora a gente volta aqui, ó, e faz o acabamento sem medo algum, tá? Pode fazer. E aí você percebe logo a diferença, tá? De ter realizado esse acabamento, ok? Bem, feito isso, agora nós vamos para essas áreas de veios, tá? Utilizando o próprio marrom. Então eu tenho aqui esse veio, vou passar uma linha mais escura. Aqui também, ó, nesses acabamentos, eu vou passar uma linha um pouco mais escura. Todas essas pontas, elas são levemente mais escurecidas. Aqui a parte de baixo é levemente mais escura. As laterais aqui também são escuras, com exceção dessa parte que ela é muito clarinha. Aqui a gente vai trabalhar um pouco de amarelo com verde, porque ela está sofrendo uma leve influência do meio, tá? Então aqui, ó, sempre vamos dar uma leve encaixada. E depois entrando com esse verdinho por cima.
do próprio marrom. Olha aí. Esse caulezinho menorzinho que liga a folha ao caule, ele é um pouco mais claro, então a gente vai ter cuidado nessa etapa. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pintar bem de leve com esse verde, ó, super leve. E em cima, nessa parte aqui de cima, eu vou passar forte esse amarelo, pois ele vai dar uma iluminada bem legal nessa região. Olha aí, tá? Como a luz vem dessa direção, o que eu faço? No meio desse caule, eu aplico o amarelo. Nas laterais, vou aplicar um pouco de verde escuro. Passando por cima do marrom mesmo, tá? Nessas lateraisinhas aqui. Olha aí o charme que ficou. E agora nós vamos trabalhar concentrando nessa folha, tá bem? Bem, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com uma espécie de mapeamento. Antes do mapeamento, a gente trabalhou o quê? Esses veios aqui. Aqui em cima você também pode contornar, ok? Você pode dar uma contornada aqui. E agora nós vamos fazer o quê? Com este verde mais claro 760, eu vou aplicar um tom em toda a folha. Sempre mais escuro nas laterais. Uma dica importante, se você vê que a ponta do seu lápis não está muito fina, você vai lá e aponta de novo. Por quê? É importante que essa ponta esteja fina para você conseguir encaixar esses tonzinhos, porque o próprio lápis, a ponta do lápis, ajuda nesse encaixe, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vai pintar mais escuro nas laterais e deixar mais claro na parte interna. Agora eu vou pintando, deixando essa parte levemente mais clara. E por que eu faço isso? Porque depois eu vou entrar com outras cores. Então, deixando esse tom mais claro, eu vou dar a oportunidade da pigmentação conseguir entrar de maneira satisfatória nesses espaços do papel, tá bem? Aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa. Comecei com maior intensidade, mais pressão no lápis, ó. E depois mantenho mais fraquinho.
é bom sempre manter a mesma pressão e direção de pintura, para você não ter aquelas listras no meio da sua pintura, não pegar muito na ponta do lápis, sempre no meio do corpo desse lápis, para você ter mais leveza. Pode até aproximar um pouco mais, porém não manter a pega do lápis lá no início. Aqui eu vou aplicar os últimos ajustes. E pronto. Aqui, ó, aproveitando essa linha, só na parte de baixo, ó, eu vou encaixá-la também. Isso vai proporcionar uma sensação de profundidade, ou seja, ela tá levemente dobradinha, tá vendo? Para cá. Então, quando eu realizo essa pintura aqui na linha, na sua parte inferior, eu consigo maior sensação de dobra dessa folha, tá? Agora, nós vamos fazer o quê? Em algumas áreas eu vou aplicar um pouco de marrom e um pouco de verde. Como assim? Nós temos áreas mais escuras, tá vendo? Eu tenho áreas mais escuras para cá, nessa região, para cá também. Então, nessas áreas, ó, eu vou aplicar o verdinho mais escuro e também levemente o marrom. E aí você aplica uma, duas camadas de marrom e por cima a camada de verde. Porque o verde vai neutralizar o marrom e vai se transformar num verde extremamente escuro. Aqui em cima, a mesma coisa. Eu tenho, ó, áreas mais escuras. Então, vou aplicar ali primeiro, né, fazer um mapeamento com verde. Bem de leve. Fiz o mapeamento. Depois eu entro com marrom por cima desse mesmo mapeamento, ó. Então você vai ganhando ali um tom super escuro. O mesmo vai acontecer naquelas áreas logo acima. Uma forma fácil de mapear as sombras é tentar identificar que forma que ela tem aqui. Às vezes tem o formato de um pássaro voando, tem o formato de um triângulo. Isso varia muito da visão de cada um. Muitas das vezes cada pessoa visualiza um formato diferente. Mas isso vai ajudar você a transferir o formato que você vê para a região daqui da folha, tá? Essa parte aqui, por exemplo, ela é toda muito escura, ela nem tem tons tão clarinhos assim. Então a gente vai passar bem de leve, ó, essas tonalidades que ficaram aqui mais claras. Um pouco desse verde, mas bem de leve, ó.
para não tornar todas as demais cores num tom só. Ok? Depois eu venho com o marrom, novamente, por cima do verdinho do qual nós acabamos de passar aqui. E aí nós vamos usar um pouquinho de amarelo em algumas áreas. Por exemplo, essa área aqui, essa área, que são áreas onde você tem maior luminosidade. Você vai passar de forma bem suave, ó. Aquelas áreas onde ficou um tomzinho mais claro, ou seja, ele não é branco, essa região não é branca, ela é levemente amarelada. Ok? E aí sim, ó, no final de tudo, você pode passar esse verdinho aqui, o 760. Só para finalizar o trabalho. E também passe com leveza, não faça um tom muito escuro não, tá? Só em regiões onde realmente é escuro, que é o caso dessa metade do caule, você pode até forçar um pouco mais, ok? Bem, praticamente finalizamos essa região, tá faltando apenas essa área aqui. Essa área a gente vai usar um pouco de amarelo, tá? Então, eu vou usar um pouco desse amarelo aqui. E um pouco desse verdinho da metade para cima. Pois essa tonalidade está influenciando a tonalidade de baixo. Depois nós vamos passar ali o amarelo novamente para selar, para finalizar esse tom. E essa parte está 100% finalizada. Depois, o que nós vamos fazer aqui é acabamento, tá? A laranja, ela tem esses detalhezinhos, né? E que a gente pode deixar depois para o final de tudo, porque é levemente trabalhoso. Então, você precisa dedicar um pouquinho do seu tempo nessa área. Eu tô aqui apenas fechando um pouco mais essa tonalidade, aí nós vamos fazer o quê, ó? Bem vagarosamente, você vai fazer esses pontinhos. Ali, ó, você tem uma leve tonalidade, ó, você pode fazer um risquinho. Aqui você tem um tom levemente mais escuro. Você força um pouco mais ali o tom. Daí isso aqui vai dar um pouco de trabalho. Então você vai vagarosamente, evitando áreas muito repetitivas. Você vai fazer pontinhos, tracinhos nessa região. Aqui você nem precisa mais da laranja, a gente pode tirar o tablet daqui e ficar só com espaço para a nossa laranja. Vou aproveitar desse espaço, aproximar mais a câmera, para que a gente fique apenas focado nessa área. Então nós vamos fazer vários pontinhos com esse tom de marrom. Nessa área daqui, os tons são mais fortes. Você tem presença de sombra.
Aqui são mais claros, então você vai aplicar menos peso, né? Aqui embaixo, a tonalidade ela é bem mais sutil, né? Ela não é tão aparente. Então olha só como vai ganhando um realismo super legal. Vou tirar um pouco da influência da luz. Olha aí como fica bacana. Estamos quase acabando esse processo. E agora nós vamos para a parte da sombra projetada. Essa é uma parte bem legal de fazer, tá? Eu gosto de trabalhar com o preto e o cinza. Então tem aqui o cinza escuro. Se você não tem o cinza escuro, só com o preto você consegue fazer isso, tá? Por incrível que pareça. Então, vai depender da intensidade da qual você vai trabalhar com esse preto. Se você tem o cinza, pode ser até mesmo cinza claro, você vai trabalhar com os dois. O que a gente vai fazer aqui na sombra projetada? Bem pertinho da laranja, você vai aplicar, ó, com um detalhe muito suave o preto. Ou seja, onde a laranja encosta na superfície é preto, preto mesmo, tá? Bem escuro. Agora, quando essa sombra vai se distanciando, ela vai tornando-se mais clara. Então, olha só, com o próprio preto eu consigo esse efeito. É só reduzir a pressão da mão sobre o lápis. Então, a sombra projetada, ela sempre começa ali perto do objeto, entre objeto e superfície, é mais escuro, ó. E a sua borda vai sempre clareando. O centro, ó, dessa sombra também é sempre mais escuro e a borda mais clara. Então eu usei como exemplo aqui somente usando o preto. Olha aí. Agora, se você quisesse utilizar o cinza, seria, ó, na borda, vai deixar mais realista, né? Para que você veja o resultado do cinza, eu vou ampliar um pouco mais, tá? Essa sombra. Então aqui eu deixaria um tom levemente de cinza, encaixando com o preto. Está pronta a nossa sombra projetada. Praticamente já está terminado esse nosso trabalho. Mas aí pode surgir a seguinte dúvida: eu não quero deixar esse fundo branco. Eu quero trabalhar com um plano de fundo, porque eu acho sem graça, não quero deixar branquinho desse jeito. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode trabalhar com tonalidades complementares, tá? Então a cor complementar do laranja, do amarelo seria o azul, o roxo, são aquelas cores que estão ali contrárias
as cores quentes. No caso aqui a gente tem cores quentes, as cores complementares seriam as cores frias, aquelas que estão contrárias no círculo cromático, opostas, na verdade. Então, primeiramente, para que você faça um trabalho muito caprichoso, muito bonito, é interessante que você crie uma margem, tá? A gente vai criar a margem aqui, pode ser com régua ou com fita crepe. As duas formas são ideais. Então aqui vou fazer uma margem, vamos lá. Margem de meio centímetro, não precisa de muita coisa, pois este papel é pequeno. Então vou fazer a margem de meio centímetro. Prontinho. Como seria o uso da fita crepe? Você faria o seguinte, ó, você colocaria a fita crepe aqui em todos os cantinhos e depois faria a pintura. Eu não vou usar, pois não acho tão necessário assim. Porém, quando houver aqui no canal a aula sobre giz pastel, aí nós vamos usar, tá? Bem, vamos usar a cor complementar. Que cor eu vou escolher aqui? Vou escolher uma tonalidade de azul. Que tal esse azul? Vamos ver se fica legal? Vamos lá. Vou apontar meu lápis. E nós vamos trabalhar com esse azul. Sempre que nós estamos trabalhando com um objeto, por exemplo, aqui você tem a laranja, é importante que você faça isso. Ó. Primeiro você vai trabalhar demarcando o entorno. Então é muito importante que você faça isso aqui, ó. A demarcação do entorno vagarosamente. Então a gente vai trabalhar antes de pintar toda essa área. Eu vou demarcar delicadamente para não borrar meu trabalho. Terminando todo esse processo, aí sim você vai terminar de pintar todo o plano de fundo. Vamos lá? Estamos de volta, finalizando a nossa aula de hoje, e nós temos aqui o nosso trabalho finalizado. Nós aprendemos como utilizar cores análogas, aprendemos também a aplicar cores complementares,
realização do degradê, sombra projetada e margem, tá? Se surgir alguma dúvida na hora da realização do seu trabalho, peço que deixe nos comentários e eu vou tentar tirar sua dúvida com a maior atenção, tá bem? Nós utilizamos nesse plano de fundo esse azul aqui, o 758, mas você pode usar o azul claro do seu estojinho de lápis de cor. O amarelo já estava aqui separado. O verde utilizado na parte de baixo foi esse verde bem clarinho, 779. Por que eu utilizei o verde? Porque ele remete a essa coisa de natureza. Ele não chega a ser uma cor análoga do laranja, mas ficaria muito excesso de informação, por exemplo, se eu aplicasse um magenta aqui. O fundo chamaria mais atenção do que a própria forma em si, tá bem? Esse foi o nosso trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser dar um pouco mais de ênfase, mais profundidade no seu trabalho, é só aplicar aquele mesmo marronzinho nessas áreas aqui, ou seja, você vai aplicar um pouco mais desse tom, lógico, né? Sempre de forma bem vagarosa, como estou fazendo aqui. E uma tonalidade bem clarinha, sempre, nada muito forçado, nada muito escuro, tá bem? Espero que tenham gostado dessa aula. Deixa seu like. Se você tem amigos que gostam de desenhar e pintar, compartilhe esse vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.